Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno, fala, minha aluna, por cá, professora Clismane Alves, passando pra gente ter aquele encontro e bater aquele papo aqui num bloco só de questões da lei de tortura no seu material aí de legislação extravagante que tá constando no conteúdo programático aí do seu concurso, tá certo? Hoje a gente vai fazer esse bloco só de questões, vamos tratar um pouquinho da teoria, né, porque precisa da teoria para resolver as questões, e a gente vai começar tratando aqui sobre a primeira questão da lei de tortura, que é uma questão típica, que cai bastante em prova, e a gente já vai começar aqui a desmistificar esses delitos na primeira questão, ok? Vamos lá então para o nosso material para a gente começar a trabalhar. Vamos lá, material. Primeira questão. O crime de tortura é... Ele quer saber aqui as insuscetibilidades do delito de tortura. E a primeira observação que a gente tem aqui é saber que o delito de tortura, ele é equiparado a hediondo, tá certo? A títulos práticos, não vai ter muita diferença os crimes hediondos e os equiparados, né? A respeito ali do tratamento que vai ser aplicado aos dois. Mas para a sua prova vai ter sim essa diferença e você precisa saber quais são os crimes hediondos e quais são os delitos que são equiparados. Então a gente vai aqui na nossa lousa para a gente poder fazer aqui a separação dessas informações, tá bom? Vamos lá para a nossa cozinha. Ó. Crime de tortura, Lei 9455 de 97, que é equiparado a hediondo. Não é hediondo. Veio cobrando na prova. O delito de tortura é hediondo? Errado. Marque errado e corra para o abraço. Ele sendo equiparado a hediondo, ele vai ter ali algumas insuscetibilidades. Nesse caso aqui, né, insuscetibilidade é o quê? O que não pode, tá? Suscetível é o que pode. Insuscetível é o que não pode. O que é que não pode acontecer? O que é que não pode ser aplicado ao agente que comete o delito de tortura? Ó, não pode graça, não pode induto. Quando a gente fala graça, o induto ele já vem embutido, tá? Não pode anistia. Professora, qual a diferença do induto, da anistia e da graça? Lá no direito penal que você vai estudar isso aqui, tá bom? Mas a anistia é o Congresso Nacional quem aplica. O induto é o nosso presidente da República. Ó, títulos bem práticos, então tem uma diferença. E também não pode a fiança. Então ele é o quê? Inafiançável, insuscetível de graça, induto e anistia, tá certo? O direito, os delitos hediondos, perdão, eles vão ter esse mesmo tratamento, tá certo? Mas você precisa lembrar que aqui a gente não está tratando de algo hediondo, a gente está tratando de uma equiparação, tá certo? Isso está descrito lá na nossa Constituição e também vai trazer lá na nossa Lei de Crimes Hediondos e a própria Lei de Tortura também vai trazer um artigo expresso informando isso daqui, tá certo? Então, insuscetíveis de graça, induto, anistia e fiança. Eu falei aqui em algum momento, meu querido, que a lei de tortura é insuscetível de liberdade provisória? Não falei. Então, se eu não falei, é porque a liberdade provisória pode. O que é que não pode em relação à liberdade provisória? Você não pode pagar, tá aí.
Mas se o juiz entender que você deve responder em liberdade, você vai poder, tá bom? Não pode pagar para sair, mas pode sair de graça, certo? Então, não é vedada a liberdade provisória. Bom que você compreenda e memorize essa informação, tá certo? Então, com isso aqui, a gente consegue responder nossa primeira questão. Vamos lá para o nosso material? O crime de tortura, ele é suscetível de anistia? Não, ele é insuscetível. Presta atenção nisso daqui, viu? É insuscetível. Olha a emoção na hora da prova. Ele é de menor potencial ofensivo? Não. Vira aqui para mim, por favor. Crime de menor potencial ofensivo é aquele que tem a pena máxima até 2 anos, tá? Eu não tratei aqui com você ainda de pena. Mas quando a gente fala de crime de tortura, tende-se a nós imaginarmos que a gente está tratando de um crime de extrema gravidade, né? Que mexe ali com a dignidade da pessoa humana. Então, naturalmente, nós não vamos ter nenhum delito aqui que tenha pena máxima até 2 anos, não, tá certo? Então, não é um crime de menor potencial ofensivo. Os crimes de tortura são crimes graves, gravíssimos, certo? C. Crime de tortura é imprescritível? Errado. É inafiançável, insuscetível de graça, indulto e anistia. É hediondo? Não, foi o que eu falei, que a banca cobra, não falei? Pois tá aqui, ó. É equiparado a hediondo, tá certo? Não é hediondo, é equiparado e vai ter ali o mesmo tratamento em termos práticos. Mas para a prova, você precisa saber que é equiparado e não é hediondo. Beleza? Vamos para a próxima questão. Para ver o que a gente vai tratar na próxima questão. Ó, assinale a alternativa que descreve corretamente um dos tipos penais classificados como crime de tortura. Aqui ele vai falar das modalidades de tortura. Professor, tudo não é tortura? Não é. Só que a nossa doutrina vai trazer modalidades desse delito. E aí a gente vai destrinchar aqui quais são essas modalidades desse crime de tortura, tá bom? Vamos aqui no quadro com a tia, ó. A primeira modalidade que a gente vai ter do delito de tortura é a tortura-prova, ou ainda tortura confissão, ou tortura persecutória. A senhora tá falando esse nome só para se amostrar? Não, tô falando porque cai em prova, tá certo? Cai tortura, prova, confissão, persecutória. Ele pergunta o que é, de onde é que vem esse instituto. O que é que acontece aqui nessa tortura-prova? É quando você submete alguém a intensos, aliás, a sofrimento físico ou mental, causando aqui, ó, essa tortura, né, com fins de quê? De obter uma prova, confissão, ou qualquer outra coisa dessa natureza. Quem é que pode cometer esse delito aqui de tortura? É qualquer pessoa, porque é um crime comum, tá bom? E, em regra, aqui na lei de tortura a gente trata de crimes comuns mesmo, tá? Qualquer pessoa pode cometer, para quebrar o paradigma na sua cabeça de que só a polícia que comete tortura. Não existe isso, não. Por exemplo, professora, como é que uma pessoa pode cometer esse delito de tortura? Eu aqui tô com uma coisa muito certa na minha cabeça que meu marido está me traindo. Eu pego ele aqui, começa a dar choque nele, coloca a cabeça dele dentro do balde d'água para ele me dizer quem é a amante, onde foi que ele me traiu, como foi que ele me traiu. Isso aqui não é crime de tortura, não? É. Tortura o quê? Prova, porque eu tô querendo o quê? Uma confissão. Que ele me diga quem é a amante, que horas foi, onde foi, tá certo? Então, qualquer pessoa pode cometer esse crime de tortura, porque é um comum, tá bom? Outra informação, aqui a gente trata de um dolo específico. Dolo específico. Por quê? Porque eu tenho a intenção de causar a tortura para conseguir uma prova ou uma confissão de alguém, ok? Tranquilos? Segunda modalidade, a tortura crime, que é aquela que você infringe ali sofrimento físico ou mental com o fim de obter ação ou omissão de natureza criminosa. Por isso que o nome é crime, tortura crime. Porque você quer uma ação ou uma omissão de natureza criminosa. Não tem nem muito o que conversar. Esse crime é comum ou próprio? Comum, porque qualquer pessoa pode praticar esse delito aqui, tá certo? E ele tem um dolo específico ou dolo genérico? Específico. Específico por quê? Porque aqui a pessoa está com dolo de ter a ação ou omissão de natureza criminosa, não é isso? Isso aqui é, assim, bem no estrito sentido da palavra, tá ok? Terceira modalidade, a tortura discriminatória. E aqui a gente tem uma observação, meu querido. Ó, a tortura discriminatória, ela vai tratar da discriminação em razão de raça ou em razão de religião. Se eu cometo a tortura aqui, né, infrinjo aí sofrimento físico ou mental a alguém, com o fim de fazer aí essa tortura discriminatória em razão de orientação sexual, vou cair aqui? Não. Por quê? Porque é raça ou religião. Se eu estou torturando uma mulher porque eu não gosto da mulher, do fato dela ser mulher, vai cair aqui? Não, porque é raça e religião. E a gente não pode fazer uma analogia em Malam Partem nesse sentido, tá certo? Vai ser tortura ainda? Vai, mas vai cair em outro lugar aqui, de acordo com o caso concreto. Não vai ser essa tortura discriminatória, porque a gente trabalha aqui com dois sujeitos específicos, em razão de raça e religião, tá bom? Quem é que pode cometer esse delito aqui? É qualquer pessoa também? É qualquer pessoa, né? Não pode cometer, ó. Então, aqui a gente está tratando de um crime comum. E o dolo, professora? Mesma coisa, queridos. Dolo específico. Específico. Porque aqui tem uma finalidade, não tem, ó?
de você fazer aqui a tortura a título de discriminação, ok? Mais na frente aqui a gente vai ter uma outra modalidade, a quarta modalidade, que é a tortura castigo, a tortura que mais cai em prova. Vou explicar por quê. Aqui na tortura castigo a gente tem uma especificidade, que é a palavra intenso. Ali nas outras, basta que você infrinja alguém, né? Maus tratos ali, uma violência ou grave ameaça, para a pessoa sofrer sofrimento físico ou mental. Aqui tem que ser intenso sofrimento físico ou mental. Quem é que comete esse delito? Ele é comum ou ele é próprio? Qual é esse delito? Aqui é aquele delito que a pessoa que tem sob sua guarda, poder ou autoridade comete ali com emprego de violência ou grave ameaça, imputando ali alguém que tem sofrimento físico ou mental, com o fim ali, por exemplo, de aplicar castigo pessoal. Então, aqui qualquer pessoa pode cometer? Não. Quem é? É quem tem a guarda, poder ou autoridade de alguém. E quem é que pode ser a vítima desse crime? É quem está sobre o poder, a guarda ou autoridade de alguém. Então, aqui é um crime o quê? Próprio ou um crime comum? É um crime próprio. E mais que isso, não é só um crime próprio, é um crime bipróprio. Bipróprio por quê, professora? Porque além de ter alguém específico para ser o autor, tem alguém específico para ser a vítima, tá bom? É quem tem a guarda, poder e autoridade, e a vítima é quem está sobre a guarda, poder e autoridade de alguém. Tranquilos? E o dolo? Dolo específico também. Por quê? Porque é com o fim de aplicar castigo ou medida de caráter preventivo, tá? Dolo aqui é específico. Tranquilos? Crime próprio ou bipróprio. Pode vir desse jeito na sua prova. Próxima modalidade de tortura é a tortura por tortura. É aquela que você comete só porque você quer cometer. É aquela ali, por exemplo, que... Vou dar um exemplo para ficar mais claro, para você compreender. Um agente prisional pega um preso que não fez nada e coloca ele numa solitária com a luz acesa na cara dele 10 dias seguidos. Você com a luz acesa 24 horas na sua frente, é um delito ali de tortura. Quem é que vai cometer esse delito aqui? É quem está ali sobre... quem tem ali sobre o seu poder a guarda de alguém que está preso ou de uma pessoa sujeita à medida de segurança, que é aquela pessoa que não está muito bem batendo das ideias, tá certo? E quem é que vai poder ser a vítima desse crime? É a pessoa que está presa ou que está submetida à medida de segurança, tá certo? Então, é um crime comum ou é um crime próprio? É a mesma coisa da situação de cima. É um crime próprio e bipróprio, além do mais. Ah, então aqui, ó, crime próprio. E se a prova vier cobrando que ele é bipróprio, tá correto. Por quê? Porque quem é que comete o delito? É aquele que está ali, né? Tendo sobre o seu cuidado a pessoa presa ou submetida à medida de segurança. E quem é a vítima? O preso ou a pessoa submetida à medida de segurança. Ok? E o dolo? O dolo aqui é genérico, pessoal. Dolo é genérico. Por quê, professor? Que o resto é específico e esse daqui é genérico. Porque o nome é tortura por tortura. Não tem uma finalidade. Eu só quero cometer a tortura. Eu acho que você é feio, eu vou cometer a tortura aqui contra você, tá bom? Não tem nenhuma finalidade, é sem uma finalidade prevista em lei, tá certo? E a última modalidade de tortura é a tortura omissão, que é uma das queridinhas de prova aí recentemente. Como é que funciona essa tortura omissão e por que ela é uma das queridinhas? Aqui, a gente vai trabalhar com a função do garante. Eu vou colocar aqui para você, só para você compreender mais ou menos. Lá no nosso Código Penal, meus amores, quando a pessoa é um garante, é porque ela tem aqui a função de prevenir que um crime aconteça, ou então, quando esse crime aconteceu e ela não pôde prevenir, ela tem que apurar, né, a ilicitude dessa conduta, tá certo? Então, ela é um garante. No Código Penal, quando você está nessa posição, quando você tem o dever ali de evitar ou de apurar e você não faz, você vai ali receber a mesma penalidade da pessoa que cometeu o delito, tá? Aqui, na lei de tortura, é um pouquinho diferente. Porque o legislador resolveu criar esse tipo penal, que é o da tortura omissão. Professor, e por que tem um embate? Por que tem uma discussão? Porque, como eu disse, no Código Penal você responde pela mesma pena. Então, digamos que a pessoa que comete a tortura vai ser submetida a uma pena de 8 anos. Você, que é garante, também seria submetida a pena de 8 anos. Mas aqui, na lei de abuso, a gente vai ter uma pena mais branda, que é a pena de detenção. Por si só, já é mais brando detenção do que reclusão, né? De 1 a 4 anos. Ou seja, se você tinha o dever de evitar ou de apurar a conduta, de evitar que ela aconteça ou de apurar quando ela já aconteceu e você não faz, você não vai incorrer na mesma tortura que a pessoa, você vai incorrer na tortura omissão. Caso prático. Delegacia de polícia, tá lá lotada, acabaram de prender um bandido que é de uma organização criminosa. O delegado tá lá na sala dele e o escrivão e o inspetor estão lá dentro, danado, torturando o cabo, para mais de 10, para poder o cara dizer onde é que tá o restante do pessoal, quando é que vai chegar a droga, onde é que tá a história na boca de fumo, onde é que tem mais arma. E o delegado tá só escutando e disse, marcar aqui um encontro com a bichinha, deixa para amanhã.
e não faz nada. Ele é o quê? Ele está na figura de garante. Ele tinha o dever de evitar ou depois de apurar, se ele não tivesse presente ali no momento daquela conduta. E ele nada o fez. Ele incorre em quê? Tortura, omissão, tá certo? Que vai ter a pena de detenção de 1 a 4 anos. Ok? Isso aqui é um crime comum ou um crime próprio? Próprio, né, gente? Por quê? Porque você não é bipróprio, não é só próprio. Porque só tem um agente que faz, né? O sujeito ativo aqui da conduta específico. Quem é? É a pessoa que tem o dever de evitar ou apurar aquela conduta. Tá certo? Com isso aqui, você tem um resumo básico do que é que pode cair na sua prova. E se cair, é só você que acerta. Ninguém mais acerta, tá bom? Inclusive, os nomes dados pela doutrina. Beleza? Vamos responder as questões que agora dá tranquilo. Ó, assinale a alternativa que descreve corretamente um dos tipos penais classificados como crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação sexual ou ideológica. Eu disse o que para você? Tortura discriminatória é em razão de raça ou religião. Não tem nada a ver com sexual nem ideológica, não, tá bom? B. Ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, resultando em perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Meu filho, isso aqui não tem nada a ver com tortura, não. O que é a tortura? Causar sofrimento físico ou mental por meio ali de violência ou grave ameaça. Tem que ter o sofrimento físico ou mental. C. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda, que é um crime do Código Penal. Tem nada a ver aqui, não. Tem que ter sofrimento físico ou mental. D. Submeter pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Bem aqui, ó. Tortura por tortura, tá certo? Que é um crime próprio, é um crime bipróprio e tem um dolo genérico. Quem é que pode cometer? É quem tem ali a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança sob sua guarda, e quem pode ser a vítima é quem está preso ou sujeito à medida de segurança, tá certo? Falei bem aqui, ó. Então aqui, gabarito, né? Gabarito letra D de delta. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Tem nada a ver. Não falei nem vantagem econômica aqui, tá certo? Então não tem nada a ver. Gabarito aqui é a letra D. Vamos para a próxima. Ó, questão de número 3. Assinale a opção correta em relação ao sujeito ativo do crime de tortura, com base na Lei 9.455 de 97. Qualquer indivíduo pode ser sujeito ativo dos crimes de tortura, já que todos eles são comuns, pessoal? Pelo amor de Deus. Isso aqui é um crime próprio. Isso aqui é um crime próprio. Isso aqui é um crime próprio. Todos eles são crimes comuns? Não. Em regra, o crime é comum, mas existem situações em que ele será próprio. A gente já tratou sobre isso, tá? Então, aqui tá errado. B. Todos os crimes são próprios? Acabei de falar. Em regra, eles são comuns. Vai ter situações em que eles são próprios. Então, aqui não precisa nem ler o resto. C. O crime de tortura prova é próprio, só podendo se configurar se praticado por funcionário público no exercício do cargo. Vem aqui comigo, ó. Vem aqui. Tortura, prova, confissão ou persecutória. Crime comum. Quem é que pode praticar? Qualquer pessoa. Até falei. O exemplo da professora, se eu descobrisse que o meu marido tá me traindo e quisesse descobrir de onde é que tava vindo aquela traição. Tá certo? Então, aqui é um crime comum. Qualquer pessoa pode cometer. D. A tortura ou omissão é crime comum. Pessoal, aqui, ó. Tortura ou omissão é crime comum? Não, é quem tem aquele papel de garante. É um crime próprio. Quem pode cometer é a pessoa que tem o dever de evitar ou de apurar determinada conduta, ok? Então, é crime próprio. Gabarito letra E. O crime de tortura castigo é próprio, devendo o agente exercer guarda, poder ou autoridade sobre a vítima. Corretíssimo, tá certo? A gente falou bem aqui, ó. Tortura, castigo. É aquele que tem aquela questão do intenso sofrimento físico ou mental. É quando você empreende violência ou grave ameaça, causando intenso sofrimento físico ou mental a alguém, com o fim de aplicar ali medida de caráter preventivo ou ali aplicar um castigo pessoal, tá certo? Então é isso, né? Crime de tortura, castigo é realmente o crime próprio. É um crime bipróprio, porque tanto tem a vítima específica como tem o autor do crime específico. Tranquilos? Ok? Dito isso, vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Sobre a lei de tortura, é correto afirmar que o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia? Tá correto, tá não? A gente tratou no início da aula sobre isso. Quais são as insuscetibilidades? Graça, indulto, anistia e fiança, tá bom? Então, aqui tá correto. Gabarito, letra A de aprovado, que é o que você será. B, por que tá errado? Somente o agente público pode ser autor do crime de tortura? Pelo amor de Deus, acabei de falar várias vezes.
C. O condenado por crime previsto nessa lei cumprirá a pena integralmente em regime fechado? Tá errado também. Ó, quando essa lei foi editada, existia realmente essa disposição. Só que depois ela foi revogada. E aí o que consta lá na lei é que o condenado por crime de tortura começará o cumprimento da pena em regime fechado, tá? Isso aqui tem uma discussão, ainda consta expressamente lá na lei, mas os nossos tribunais divergem. Uma pessoa, quando vai julgar, diz que pode, outra diz que não pode, que vai interferir na individualização da pena, mas de qualquer forma não é integralmente fechado. Se tivesse pedido a disposição expressa da lei, era o cumprimento inicial de regime fechado, ok? Tá errado aqui. D. O crime de tortura admite forma culposa. Como é que tu vai torturar alguém de forma culposa? Vem cá, deixa eu botar tua cabeça aqui dentro do balde d'água de forma culposa. Não dá, gente, é dolo. Você tem que querer torturar. E a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. Vem aqui comigo, ó. Na lousa, já coloquei bem aqui os efeitos da condenação. O que é que acontece quando você comete um delito de tortura? Você perde o seu cargo público. De maneira automática. Cometeu aqui, perdeu aqui. O juiz não precisa nem dizer que você perdeu, porque já está na lei de maneira expressa que é automático. O erro da questão é dizer que você tem a interdição pelo triplo do prazo, quando na verdade você tem a interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada, tá certo? E a pessoa foi cometida aqui, por exemplo, a uma pena de 4 anos, com a interdição 8 anos, já que é o dobro do prazo, tá certo? Então, qual é o erro da questão? Só a respeito da interdição. Aqui você tem que lembrar que é o dobro e que aqui é um efeito automático. Uma das poucas leis que vai trazer o efeito automático, tá certo? Voltar para a questão. A condenação tá errado, né? Pelo triplo não, é pelo dobro, ó. Dobro. Tá bem grandão aqui para você saber que é o dobro. Próxima questão, vamos lá. Quinta questão. Um policial civil constrangeu um homem com emprego de grave ameaça, causadora de grande sofrimento mental, apontando como autor de um assalto, a fim de obter a sua confissão formal. Então aqui é o quê? Tortura prova, né, gente? Um delegado da Polícia Civil soube do ocorrido no dia seguinte, mas não adotou qualquer medida para que o caso viesse a ser apurado. Então foi o quê? Tortura, omissão. A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Vamos lá, pessoal. Eu já dei o gabarito, né? Um praticou tortura prova e o outro tortura omissão. Vamos lá. O policial civil e o delegado somente poderão ser responsabilizados se obtiver a confissão? Não, porque aqui é mero exaurimento do crime. Aqui é um crime de consumação imediata. Infringiu o sofrimento físico ou mental, morreu Maria Preá. Tortura está consumada. B. Tanto o policial civil quanto o agente devem ser responsabilizados criminalmente? Correto. Mas cada um deles pela prática de delitos distintos, ambos previstos na lei. Gabarito, letra B de bola. Aqui em cima vai praticar, ó, tortura prova. E aqui embaixo vai ser tortura omissão, porque ele não adotou qualquer medida, tá bom? C. O crime de tortura que deve ser acusado do policial civil é inafiançável e imprescritível? Não, não é imprescritível. É inafiançável e suscetível de graça, indulto e anistia. D. Tanto o policial civil quanto o delegado devem ser responsabilizados criminalmente, uma vez que ambos praticaram o mesmo delito de tortura. Errado, não foi o mesmo delito. Um foi tortura prova e um tortura omissão. E. Apenas o policial civil deverá responder pela prática do crime de tortura, uma vez que a conduta do delegado não se enquadra em nenhum delito. Mentira, se enquadra assim. Quer dizer que ele vai ver o outro torturando, não vai fazer nada, vai ficar por isso mesmo. Não existe isso não, viu? Quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incide nas penas a isso combinadas, ok? Próxima questão. Questão de número 6. A conduta de submeter a vítima com 60 anos de idade sob o seu poder, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico como forma de aplicar castigo pessoal. Isso aqui é o quê, pessoal? Tortura, castigo, né? Ele mesmo já falou aqui, ó. Vai ser o que essa conduta? Conduta atípica, pelo amor de Deus, pessoal. Eu submeto uma pessoa à tortura e é uma conduta atípica, não é crime? É crime, sim. Crime de lesão corporal? Não. Por que não é lesão corporal? Porque aqui tá trazendo, ó, intenso sofrimento físico ou mental, né? Pode ser físico ou pode ser mental. Então, a gente está tratando necessariamente de uma tortura. C. O crime de tortura com causa de aumento de pena. Já já a gente fala sobre isso aqui. D. Crime de tortura na modalidade tortura, castigo sem aumento de pena. A gente trata sobre isso aqui. E é crime especificado no Estatuto do Idoso. Não. Intenso sofrimento físico ou mental é tortura. É com aumento ou sem aumento? É com aumento ou sem aumento? Sem aumento. Então, gabarito é a letra D. Por quê? Existem causas de aumento de pena na lei de tortura. A gente vai daqui a pouco tratar. Entretanto, eu já adianto para você que a vítima tem que ser maior de 60 anos de idade.
Se a vítima tem 60, não tem causa de aumento de pena. É maior do que 60 anos de idade. Você vai encontrar essa previsão lá na lei de tortura, tá bom? Um aumento ali, inclusive, de 1/6 a 1/3. Tranquilos? Vamos para a última questão aí. Daqui a pouco a gente volta aqui. Eu vou dar um bisu para você decorar essa questão, essa questão do aumento de pena, tá certo? A próxima, ó. Carlos, brasileiro, está preso nos Estados Unidos pela prática de um crime em solo americano. Por ser negro, é submetido a grave sofrimento mental. O que é isso aqui? Tortura. Mas não a sofrimento físico, não interessa, tá bom? Para a tortura é físico ou mental. Imposto por funcionário da penitenciária americana na qual se encontra custodiado. Nesse contexto, é correto afirmar que o comportamento praticado pelos funcionários configura o quê, pessoal? Já falei que é tortura. Não é abuso de autoridade. Por quê? Porque o homem está sendo submetido a grave sofrimento físico ou mental. Ah, professor, mas ele é preso, não interessa. Ele é condenado por uma coisa, ele é culpado por uma coisa, preso por uma coisa, mesmo assim ele pode ser vítima, tá bom? Está sendo o direito dele violado. E a tortura, ela pode ou não pode ser julgada aqui no Brasil? Vamos rapidinho, só na lousa aqui, ó. Só pra gente tratar sobre isso aqui. Aqui, a gente vai ter uma espécie de extraterritorialidade incondicionada. Não depende de nada para que esse delito seja punido aqui no Brasil. Só tem 2 requisitos. Quais são eles, ó? Que a vítima, né, do delito, ela seja brasileira, como é o Carlos, né? Brasileiro e está preso em solo americano. E que o agente que praticou esse delito esteja sobre jurisdição brasileira. Então, ele esteja sobre solo brasileiro. Não precisa ser a vítima brasileira e o agente de solo brasileiro. É ou aqui, ó. Não é ele, tá certo? A vítima tem que ser brasileira ou então o agente que cometeu está em solo brasileiro. Por exemplo, Ricardo estava lá no Paraguai e cometeu um delito de tortura contra uma pessoa que é francesa lá no Paraguai, contra a Mariazinha. Aí depois, um mês depois, ele não foi preso lá, veio aqui para o Brasil, ficaram sabendo, no aeroporto ele foi detido. Ele vai poder ser submetido à pena de tortura aqui no Brasil, segundo a lei de tortura? Com certeza. Por quê? Porque o agente está em solo brasileiro. E por que isso acontece? Porque o Brasil assinou tratados que se obriga a reprimir aí o crime de tortura em todos os seus aspectos. Tranquilos? Então, qual é o gabarito da questão? Ó? É um crime de tortura que pode ser julgado no Brasil, tá bom? Por meio da extraterritorialidade incondicionada. Ok? Então é isso, a gente encerra esse bloco por aqui, a gente volta daqui a pouco dando continuidade aqui aos nossos delitos de tortura e até a próxima. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!